Bem-vindos nessa noite, aqui no Saúde da Alma, e sempre é um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio poder estar aqui compartilhando, dividindo com vocês temas que são tão importantes, que fazem bem para a nossa alma. Como está em João, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Deus deseja que a sua alma seja uma alma abençoada, que você tenha vida. Em João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos trazer vida. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. E nós estamos aqui começando hoje, né? Nós estamos nesse mês de setembro e existe uma campanha que é maravilhosa de conscientização e prevenção contra o suicídio, contra todo aquele sistema, né? Toda aquela força que leva uma pessoa primeiro desistir da vida e depois tirar a sua própria vida. É um tema muito difícil, às vezes até de ser falado, às vezes situações que acontecem dentro de uma casa, de uma família, onde a gente sabe que existe uma ruptura, um luto, é um momento muito triste, né, para qualquer pessoa. Nós não compreendemos como que uma pessoa chega a esse ponto, mas a gente precisa falar, a gente precisa realmente ter todo o conhecimento, compreender, porque nós temos pessoas à nossa volta, pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão indo por um caminho e que de repente, sem a gente esperar, de repente aquela pessoa comete suicídio. A gente sabe que é algo muito grave. É tão grave que a 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo. E no Brasil, nós temos 32 mortes por dia. Uma vida que é dizimada, uma vida que é tirada, aonde Deus deu para essa pessoa a bênção da vida. A vida é uma dádiva de Deus. E nós sabemos que Ele deu a vida e só Ele pode tirar. Mas o que faz? O que acontece na mente, nos sentimentos de uma pessoa que leva ela a desistir? Como é muito falado, né? A pessoa ela não quer morrer, mas ela quer acabar com o sofrimento. E que sofrimento é esse? Nós temos hoje uma convidada muito especial, e antes da gente estar apresentando ela para vocês, aliás, se é novo no canal, com certeza nós vamos ter aqui uma noite maravilhosa. Eu acho que 1 hora vai ser muito pouco, doutora. Mas eu quero aproveitar, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, põe aí, né, aciona aí o sininho. Todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você vai ser notificado. E eu quero aproveitar também, indique esse canal para outras pessoas, porque o objetivo, o propósito desse canal é levar vida, é levar esperança, levar a palavra de Deus, porque esse é o objetivo desse canal. E eu estou aqui com esse propósito, porque um dia eu tive a oportunidade e o privilégio de ouvir uma palavra que me transformou, me curou, me tirou de uma depressão, que vai ser um dos temas que nós vamos falar aqui. E hoje eu estou aqui dividindo com você a vida abundante que Deus me deu, e com certeza Deus tem para você, ou quem sabe aí, para um familiar seu que você tem percebido um comportamento distante, estranho, ou mesmo um amigo. E às vezes tem uma pessoa tão próxima de nós querendo ajuda e a gente não percebe. Mas a gente vai entender esse assunto direitinho, né? E trazendo esse conhecimento para você que de repente não sabe o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa. Então nós vamos começar aqui. Doutora Ellen, seja muito bem-vinda. Olá. Que prazer tê-la novamente aqui com a gente. Ó, você que acompanha aqui no canal, nós já temos alguns programas gravados, nós temos aqui temas muito interessantes. E hoje, doutora, vamos falar de um assunto meio pesado, mas a gente sabe que hoje o tema é diga sim à vida. Nossa. E a vida não só a vida que a gente tem, né? Sim. Mas a vida
interior, quantas pessoas estão matando a vida que estão dentro delas. Eu acho que começa por aí, né, doutora? Começa. Primeiramente, uma honra, né? Atender sempre esse convite especial. Amém. Eu digo que existem convites que a gente não diz não, a gente diz sim sempre. Porque está com, né, está com pessoas tão amadas, queridas, que a família buja para mim, né? É uma honra receber esse convite, né? A gente que se sente muito privilegiado. E eu queria que você começasse a falar, por exemplo, como é que acontece, né? A gente vai ter aqui depois algumas perguntas no final. Já recebi algumas perguntas lá no meu stories. Sim. Como é que a gente identifica? O que causa, o que leva uma pessoa a um desespero, claro, tirar a sua própria vida, doutora? Olha, eu diria que ninguém acorda de manhã com a ideia de subtrair sua própria vida, tá? Eu acredito que existem alguns atravessamentos, e um desses atravessamentos mais importantes, né, está lá nesses primeiros, que eu diria, primeiros 12 anos de vida, né? Então, dentro da ótica, eu vou falar aqui da terapia do trauma, que é a terapia MDR, a gente busca entender aonde está o gatilho. Então, vamos lá. Ninguém naturalmente foi formado, foi projetado para subtrair a própria vida. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de um bebê. Vamos lá. Vamos imaginar que temos um bebê de 2 para 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 aninhos, dando seus passos, aprendendo aí a correr, né? Que é nesse período que já está dominando mais. E quando esse bebê, ele cai, ele tem uma queda, ele adquire o quê? O medo de cair novamente. Então, o que nós vemos? De forma natural, no nosso HD mental foi instalado em nós um medo de sobrevivência, de subsistência. E quando essa criança ela cai e tem medo de cair novamente, o que nós vemos? Que ela tem uma autopreservação instalada. Quando esse ser humano, entra nesse colapso de tirar sua própria vida, isso é um processo antinatural do que ele foi projetado para ser. Aonde essa ruptura acontece? Quando eu falei que lá nos 12 anos iniciais, que engloba a primeira infância, a segunda infância, não é? Temos os momentos de maior impacto emocional que refletem na adolescência e a posteriori na vida adulta, tá? Então, quando temos indivíduos com a ideação, né, aparecendo, né, indivíduos que querem subtrair a própria vida, na verdade ele não quer subtrair a vida, ele quer tirar a dor às vezes de um abuso emocional, de um abuso sexual, não é? De um abuso físico, muitas das vezes um ambiente familiar, né, com muito desamparo aprendido. Uma família disfuncional. Uma família disfuncional, um pai ausente, um pai presente, mas ausente afetivamente, uma mãe que, em vez de educar os seus filhos, quem educa seus filhos é a babá eletrônica. Né? Não, e hoje na era, né, da internet, era do digital, das redes sociais, a gente vê muitos pais, assim, sem ter a consciência do mal que muitas vezes... E é um portal, né? Exatamente, é um portal que a criança, fora o que causa, né, no cérebro dessa criança... De prejuízos, mas que vai fazer essa criança, né, tentar... superar, vamos dizer, a ausência daquele pai e vai ter acesso a coisas terríveis. E os pais só vão dar conta disso, e fora quando já é adolescente, adulto, que muitas vezes, né, já está vivendo uma vida disfuncional por causa disso, começa a adoecer emocionalmente, mentalmente, onde a gente também tem esses distúrbios, né, de personalidades, transtornos. O que está acontecendo? Tá uma avalanche? Será que sempre existiu e a gente não sabia, não tinha acesso? Ou é algo assim, desse tempo moderno mesmo? Eu acredito que tem algumas questões que estão sendo potencializadas por conta do acesso à informação em tempo real. Né? Então, alguns modos de operação, em específico aí, os transtornos de personalidade, a gente sabe que só pode fechar diagnóstico aos 18 anos. Sim. Né? Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Né? Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, né? Esse indivíduo adulto,
muito provável, isso se construiu, porque o transtorno é uma desconstrução, na verdade, é uma construção disfuncional desse funcionamento de personalidade. Isso começou na infância, às vezes, exemplo, com abandono, com uma ausência, com trauma, né? E aquilo foi se configurando, foi aparecendo. Então, hoje, acredito que tenhamos as informações em tempo real e a multiplicação de informações. Então, assim, antes o que era alguém estranho, que por onde passava gerava uma destruição nas relações, né, de amizade e até relações afetivas, hoje a gente consegue compreender que esse modo disfuncional não é tão bonito quanto parece ou não é tão romanceado. Porque a gente para questionar, peraí, é um padrão que tem que ser reavaliado, né? E é algo mais aparente também, né? Bastante. A gente começa a perceber um comportamento estranho. Essa pessoa também já começa a sofrer um bullying. Sim. Porque existe uma projeção também nas redes sociais onde tem essa coisa da comparação. Se você não está dentro de um padrão, desse padrão, e quanto que tem a você é excluído dele, e isso vai fazendo com que a pessoa adoeça mais ainda. Ainda mais, né? Eu acho que, assim, para a maioria, né, as pessoas sabem que o grande problema, vamos dizer, o maior problema que leva as pessoas a desistir e querer, né, tirar a sua própria vida por essa questão da dor, é a depressão. A depressão é uma doença, mas que é um sintoma de algo que, como a doutora falou, que pode ter acontecido lá atrás. Sim. A nossa infância, ela é a base para a nossa vida adulta, de todo o alicerce da vida adulta. Né? Aí, assim, continuando, né? Se as pessoas que estão nos vendo aqui, né, os seguidores, os espectadores aqui do canal, mas olha, agora que aconteceu, eu não tenho como fazer. E como é que vai ser isso? Né? Tem solução? Tem alternativa? Qual o caminho que eu vou? Eu diria que, primeiro de tudo, o mais importante é você entender que, se você está sentindo uma tristezinha, algo mudando na sua vida, né? Um colorido que você não vê mais, né? Alerta vermelho, bandeira vermelha. Então, nós temos que procurar, sim, informação e entender que nada começa como um gigante, começa as coisas numa progressão pequena, né? Então, qual é o primeiro sinal que a gente observa? Sinais muito diferentes, exemplo, muito sono, pouco sono, muita fome, pouca fome. Exemplo, um caso que eu dei numa live, né? Eu estava falando sobre essa questão de alteração comportamental, né? Vamos dar um exemplo. Quando a gente vê uma jovem, ok? Uma jovem hipotética, vamos falar uma jovem X que tem os seus 17 anos, tem o seu primeiro namoro. E aí aquela jovem veio de um ambiente abusivo emocional, uma família disfuncional, né? Um pai alcoólatra, uma mãe que trabalha muito para compensar, né, a disfunção financeira, e essa jovem vai nessa ausência e se apaixona por aquele namoradinho bad boy, que tem o poder da decisão, você é minha de mais ninguém. Ela sente que ela pertence a alguém, porque não pertence à família. Sim. E naquele momento, aquele relacionamento abusivo começa a imprimir nessa autoestima distorcida o nível de dependência, a ponto de esse parceiro, esse namoradinho, começar a fazer abusos emocionais a ponto daquela jovem que era alegre, que era comunicativa, ela começar a perder a sua essência e começar a entrar na caixa do adoecimento. Qual é? Eu tenho que me retrair. Você não pode botar essa roupa. Está chamando a atenção. A menina, digamos, a menina era colorida e a menina agora só usa uma única paleta, preto, que é a ausência de cor, que tem a ver com o estado emocional das pessoas. Sim. As cores demonstram isso, inclusive, em alguns aspectos, quando a gente vai avaliar, né? Então, o que a gente observa? É essa pessoa que teve esse processo de retrocesso na sua maneira de ser. Então, quando a gente observa isso, qual é o próximo passo? Nossa, a vida não está tão colorida. Tem alguma coisa errada. Então, as relações aí, nesse caso, abusivas, elas são a pontinha do iceberg, não é? Que essa pessoa viveu. E o que isso denota? Muitos casos, essas ameaças constantes desse namorado abusivo faz com que essa menina colapse e não consiga lidar com isso, né? Tem até muitos casos em relacionamentos abusivos que o próprio parceiro
comumente possuindo um transtorno de personalidade, ele ameaça a todo momento a sua vítima, que vai subtrair a sua própria vida, como uma forma de chantagem muito típico do narcisista. Uhum. Isso cria também, no caso dessa menina, dessa jovem, essa dependência emocional. Sim. Porque ela vê naquele parceiro, naquele namorado, alguma coisa. O ar. Porque ela não consegue, vamos dizer assim, se relacionar com outro tipo de pessoa. Ela acaba também meio que projetando, né? É algo que a pessoa, ela fala assim, poxa, eu não vou conseguir uma pessoa. Eu já tratei de meninas, adolescentes, tipo assim, eu não vou ter ninguém melhor. Foi essa pessoa que olhou pra mim, foi essa pessoa que me quis, que me viu, que me enxergou. E mesmo tendo esses comportamentos, né, disfuncionais, distorcidos, e vai descaracterizando essa menina, essa jovem, ela tá tudo bem. Ela vai aceitando isso até porque a gente também vê essa coisa da autoestima, porque isso não existe. O pertencimento, a autoestima, a pessoa ter esse valor. Então, isso também, né, leva a pessoa a um quadro depressivo que pode se agravar para coisas mais sérias, né, doutora? Bastante. E assim, a gente observa que é uma progressividade, aquilo como a bispa assim falou no início, né? Quando começa, a pessoa literalmente acorda com vontade de sobreter sua própria vida? Não. É uma progressão. Então, assim, pais, responsáveis, amigas, amigos, fiquem atentos aos sinais, porque não existe faixa etária de manifestação. Você tem desde a criança ao idoso. Não existe mais o adolescente que está numa fase de adaptação. Não existe mais isso. Não, hoje a gente vê, existe até um índice, né, de pessoas jovens entre 15 a 29 anos e casos de idosos. Também. Que, assim, né, vamos dizer assim, a vida não vai ser tão longa quanto para um jovem, mas de idosos perdendo também a esperança e de não aceitar até as mudanças que acontecem na própria vida, né? Então a gente observa que a depressão, ela é o pano de fundo, né? E sabemos que a depressão, ela tem duas causas, né? As causas exógenas, não é? Que tem a ver com eventos, né, que acontecem fora do corpo do indivíduo, como um luto, não é? Uma mudança de geografia, uma perda financeira, né? A separação, uma mudança de status, uma mudança de status, o divórcio, né? Que é equiparado à morte, né? Que é um luto. Mudanças, né? E as causas endógenas, que são pré-menopausa, alterações hormonais, né? Mudanças nesse funcionamento do corpo. E aí, como é que tá, né? Estamos, inclusive, nos aproximando aí do Outubro Rosa, inclusive, né? Como é que está esse funcionamento bioquímico do corpo? Como é que está a dosagem de serotonina, endorfinas? Como é que está a produção dopaminérgica? E aí, você está se exercitando? E aí, está movimentando o seu corpo? Entenda, dopamina é vantagem biológica contra o processo depressivo. Papai do céu instalou dopamina no nosso sistema nervoso central para poder nos autorregular. E a gente só produz dopamina como? Se movimentando, fazendo orações de agradecimento, tendo uma vida contemplativa das coisas simples. Deus, eu sou grato por esse momento aqui. Viver o presente. E quanto que a depressão nos leva para o looping do passado. Fica naquele looping que não para. Aquela mente que não para. Então, como é que a gente consegue quebrar? Eu recomendaria: desenvolva sua espiritualidade cristocêntrica. Busque um momento de oração. A oração é uma maneira de reprogramação cerebral, né? Leitura dos salmos já foi comprovado cientificamente que reprograma o pensamento, gente. Nossa, e as pessoas pedem a oportunidade de ler a palavra, de orar, de ter gratidão, porque a gratidão não é só você ser agradecido, né, pelas coisas, mas você enxergar que a vida é maravilhosa. A vida abundante que Jesus falou que nos daria é exatamente essa, porque quando tudo está desfavorável, quando tudo está contrário, quando você tem uma família ou veio de uma família disfuncional, quando você não teve o apoio, o incentivo, a presença
dos seus pais. E a palavra fala, quando o teu pai e a tua mãe te abandonarem, o Senhor vai te acolher. Amém. Às vezes nós passamos por momentos, como a doutora disse aqui, você perde o emprego, você está numa fase, né, de vida, um ciclo de vida em que tudo é novo, é diferente. Você precisa, né, se reprogramar, você precisa reprogramar a rota, né, doutora? Total. Que isso você precisa, né? Você entra, por exemplo, a mulher entra na menopausa, o homem na andropausa, ou você está num ciclo de vida que é diferente daquele que você, de repente, estava na sua zona de conforto. Então, a gente precisa também entender que a gente não pode ter um sentimento religioso, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Como é que eu lido com essa dor? Como é que eu lido com essa perda? Como é que eu lido com esse fracasso, com essa frustração? Porque nós vivemos uma geração que não aceita a frustração. Nós estamos vivendo uma sociedade de comparações. Se eu não tenho carro, se eu não tenho a casa, se eu não tenho o corpo, se eu não tenho isso, eu vou ser excluído? Não. É bom ser diferente. Jesus, ele veio num momento, né, que ele era diferente de tudo. Ele não estava dentro daquele sistema em que os próprios religiosos esperavam de um Messias. Ele estava exatamente numa posição contrária. Então é muito importante a gente ter essa informação, porque, aliás, foi uma das perguntas que eu recebi no Stories, se a pessoa que tem os pensamentos suicidas, a pessoa que, né, está propensa a isso é uma desordem emocional, espiritual, é muito mais, né, do que isso. É corpo, alma e espírito. Então explica pra gente, porque as pessoas querem, né, mistificar isso, dizendo que é só algo espiritual, é um espírito maligno. Claro que existem situações espirituais, claro, mas não é isso só. Não. E assim, partindo do princípio que eu sou corpo, no invólucro físico, né, somos o tempo, né, alma, sede das emoções, temperamento, personalidade, ok? E espírito. Então, vamos lá. Entendendo que a depressão é a única doença que afeta a espiritualidade do ser humano, a sua conexão com Deus. Olha, é incrível. E o seu corpo físico e as suas emoções. Então, temos que entender esse princípio. Primeiro, entender que tudo o que acontece no metafísico, né, que é a interação do espiritual com o natural, existe algo nesse corpo, não é, que não está funcionando bem. Uma questão psicossomática, a perda de alguém que não foi elaborada, uma tristeza, um luto não feito, né? A gente vê quantas pessoas que ficam naquele looping lá, daquele luto, daquele ente querido que partiu, e a pessoa não enterrou aquela pessoa. Exatamente isso. Não é? E leva aquela culpa, leva aquele indivíduo. Uma coisa, bispa, que eu queria deixar essa mensagem aqui. O luto, ele existe pra gente elaborar, porque a vida tem que continuar. Amém, é isso mesmo. A vida precisa continuar. Ela tem que ter um ressignificado. Então, por isso que Deus coloca pessoas na nossa jornada da Terra, né? Eu digo até anjos humanos, né? Que tem uma asa só, porque somos anjos humanos, glória a Deus por isso, né? Deus coloca irmãos de fé para nos ajudar. Então, você que tá sozinho, acha que não tem solução, para agora. Para agora. Você não está sozinho. Existem pessoas que Deus colocou no seu caminho. Não negue ajuda. Se você está sendo tocado por esta live, peça ajuda. Mande um DM, mande um direct, mande uma mensagem no chat. Saiba que a bandeira vermelha acionou, pode gritar que a gente está aqui. E acho que é uma preocupação que a gente geralmente tem, as pessoas têm. Primeiro de incomodar e de vergonha. Sim. Porque, olha, eu vou falar, porque como eu sofri depressão, primeiro que eu nem sabia que era depressão. Que tinha esse nome, né? Exatamente, depois eu fui entender. E eu tinha assim, que parece que não combina. Como que um cristão tem depressão? Agora eu pergunto, cristão tem dor de barriga? Cristão tem ataque cardíaco? Cristão tem dor de dente? A gente tem, nós somos, como a doutora falou, corpo, alma e espírito. Se você tem uma doença, se você tem uma dor física, você vai, né, deveria ir ao médico, vou tentar ver, investigar essa dor.
Não é assim que a gente faz? Sim. Por que na questão da alma, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla aqui. Por que na questão da alma a gente tem preconceito? Porque a gente quer, sabe, muitas vezes demonizar uma tristeza. A palavra não fala que a tristeza pode durar uma noite. Ela existe e tem tempo para começar e terminar. Mas a alegria vem ao amanhecer, que é o fruto do Espírito. Porque eu vou buscar, através do Espírito Santo, ter essa alegria que eu não tenho. Porque aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, eu me sinto. E a palavra fala em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Se você perdeu alguém ou perdeu alguma coisa, você precisa entender que é um processo de luto. Sim. É uma dor que você está sentindo. E eu gosto muito do louvor do Renascer Praise, e até a autoria da Bispa Sônia, que ela falou, tem dor que a gente sente e o jeito é sentir. Mas tem um que nos ajuda. É o Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que não têm, não sabem. Ai, já orei, já fiz isso. Então pede ajuda, procure ajuda. O que é maior? A sua dor ou a sua vergonha de procurar? Nós precisamos sim, não importa. Não fique preocupado o que vão pensar de você, o que vão achar. O mais importante é o que Deus pensa a seu respeito. É saber que essa dor, que foi até permitida por Deus, por coisas que foram passadas na sua vida, eu precisei enfrentar. Porque aquilo que a gente não enfrenta, doutora, a gente sofre. E o dia que eu entendi que aquela depressão, que era um sintoma de algo que tinha acontecido por uma ferida da rejeição, pela ferida do abandono, eu fui curada. A verdade liberta. E a gente precisa investigar. Então vamos quebrar as resistências, a religiosidade, sabe? Nós temos aqui no canal, como a doutora falou, pode nos procurar no direct, no meu Instagram, Rosana Bode. Tem a doutora também, enfim, a gente tem pessoas que podem nos ajudar, fazer, né, uma terapia, fazer uma cura e libertação, fazer um aconselhamento e pedir ajuda, porque precisa primeiro ser identificado aonde está, onde é a causa, né? Qual é a causa? Qual é o nó que a gente precisa desfazer? Exatamente. E assim, eu queria trazer um relato de um caso, assim, que quando a gente conseguiu, né, identificar, porque tem determinadas situações que eu me reporto, né, a uma supervisora, alguma coisa, eu falei, gente, onde é que está o nó, né? E quando a gente conseguiu identificar o nó daquela pessoa, que era a perda de um filho, né? Uhum. E ali nós conseguimos identificar que ela teve a perda de um bebê, gestou até 6 meses e teve a perda da criança. E a gente não... Eu falei, onde é que está esse nó? E quando consegui entender, dentro do tratamento, a vida daquela pessoa fluiu. E aí, o que a gente observa? Que tem situações que a gente pode prevenir, a gente pode intervir, né? Uhum. Então, quando a gente observa que tem pessoas que têm dificuldade de entender que o crente não adoece da cabeça para cima, em específico para esse público, né? Que é o público que vem aqui. Sim. Né? Que é, como a bispa mesmo assim colocou, demonizar ou querer colocar. Então, assim, o cristão adoece da cabeça para cima. Existe depressão pós-parto. Eu vivenciei depressão pós-parto. Eu também, antes e depois. Cada gravidez, sabe, foi muito difícil. Sim. E eu digo que eu tive um apoio, eu tive um suporte, né? Eu sou profissional de saúde mental, mas eu tenho a pessoa que cuida de mim, porque eu lido com muitas vidas. É muito precioso, é muito sério, né? Então, eu quero dizer para você que não tem nenhuma Mulher Maravilha aqui. Tem pessoas, né, em ciclos de vida diferentes, ok? Estamos aqui hoje porque um dia já tivemos em um outro lugar para dizer para você, eu sou uma sobrevivente. Me too. Sou uma sobrevivente. É verdade. Eu estou aqui para dizer que vale a pena com Jesus, com a ciência, com a medicina. É um trabalho, bispa, multidisciplinar. Então, o nosso corpo ele é sistêmico, ele é integrado, assim como a nossa mente, né? Então, a gente tem que parar com esses preconceitos. Ah, não vou ao psiquiatra. Oi?
Tem que ir. Ah, não vou ao neurologista, tô com problema de sono, distúrbio de sono, quem resolve isso é o neuro, né? Ah, não vou, só vou fazer minha oração em jejum. Olha, fantástico o seu jejum, fantástico a sua oração, parabéns pra você, tá? Mas como o próprio Cristo fala lá no Evangelho, no Novo Testamento, diz assim, ó, a medicina não é para os sãos, era para os doentes. Eu não enganei em Lucas, né? Então, a gente fica aí negando processos, né, bispa? Aí o que acontece? Quando a bomba estoura, né? Ah, a senhora tem como me ajudar? Eu falei, olha só, a bandeira vermelha estava lá quando eu falei assim, assim, assim. Procure ajuda. Aí quando a pessoa vem procurar ajuda, bispa, aí eu vou agora descer o bambu aqui, tá? Sabe como é? Quando já aconteceu 2, 3 tentativas. E sabe onde aconteceu isso? Com pessoas próximas à minha convivência. A pessoa da minha família só foi pedir ajuda na 3ª tentativa da moça. Meu Deus do céu. Mas porque tinha uma soberba, uma altivez, eu não posso pedir ajuda. Eu tenho uma religião. Presta atenção, eu tenho uma religião diferente e aqui não é sobre religião. Aqui é sobre saúde mental, emocional. É sobre você entender que você tem uma responsabilidade. Ah, não vou pedir ajuda porque tem uma religião diferente. Não é sobre isso. É sobre qualidade de vida. A espiritualidade em Cristo, ela está acima de todas as coisas. Então, o que eu vi? Uma mãe adoecida que só foi pedir socorro quando a filha teve a 3ª tentativa. Meu bispa. Deus. Isso agonizando há mais de uma década. E a gente não tinha a mínima ideia do que acontecia. As pessoas querem esconder, elas querem viver uma vida, uma família como uma falsa aparência. Margarina, né? Aquele comercial Entendeu? de margarina, a família perfeita, não quer demonstrar fraqueza. Eu acho que é um dos temas, né, que tem muito se falado hoje sobre a vulnerabilidade. A gente compreender que a vulnerabilidade, ela não é contra nós. Não. É algo que nós temos, todos nós somos vulneráveis. Isso mesmo. E usar a sua vulnerabilidade em seu favor. E você realmente conhecer os seus medos, conhecer a sua história. Queridos, eu tô em formação de psicanálise, tenho estudado bastante e assim, sempre tive o interesse porque eu tive 2 tios com doenças mentais. Eu tive o problema da depressão. Então, eu já via isso muito comum dentro da minha casa, minha família, e eu desejei. E quando eu fui liberta da depressão, eu quis realmente ajudar as pessoas. Porque quando você está nesse lugar, você não sabe o que fazer. Os pensamentos, eles vão te levando para o pior lugar. É como uma pessoa que está num buraco e ela não consegue sair. Mas dá para gritar desse buraco. Dá para a gente dizer, meu Deus, me ajuda. E o que eu vejo muito, doutora, é que às vezes as pessoas falam assim, mas... Pessoas que já estão no processo depressivo, mas já orei. Eu já fui à igreja, não tenho força nem para fazer mais nada. Exatamente porque elas deixam chegar num ponto que, claro, em todo momento Deus vai ter poder e a gente vai poder ter ajuda. E como a doutora falou, tem casos que precisa de um psiquiatra que vai ter que dar uma medicação quando a pessoa está num surto psicótico, quando ela está num momento e ela não tem controle mais. E aí, as pessoas, a família, quem ama essa pessoa, precisa tomar uma providência, porque se não tomar uma providência, a pessoa sim vai chegar no extremo, porque ela não vai suportar. Não suporta, não suporta. Não suporta e acaba indo pro extremo, né? De tirar a vida. O que a gente pode, né, fazer, vamos supor, se eu percebo que eu tenho um amigo, eu tenho um familiar, eu tenho uma pessoa do meu convívio cristão, que tá tendo um comportamento, tá tendo, sabe, essa desmotivação, tá apagando a luz dela. Como que eu posso abordar? Que acho que também é uma das perguntas que a gente recebeu, eu recebi no meu stories. Como é que eu faço? Primeiro para identificar e como que eu faço para ajudar? Eu diria que a bandeira vermelha de número 1 é alteração comportamental. Uma pessoa que é alegre para cima, de uma hora para outra fica introspecta, diferente, né? Uma pessoa que interagia, participava dos eventos, está percebendo que ela
tá começando a ter fobia de ver gente. Exatamente. E a depressão nos estágios mais profundos, a pessoa fica mesmo, ela não consegue ter contato com muita gente. O nível de estresse é muito grande, né? Então eu diria que esses são sinais, às vezes pequenos. A pessoa deixa de aceitar convite. Fica apática, né? Fica apática, né? Você vê aquilo que a gente estava falando, né? A questão do comportamento, né? Começa a apresentar essa alteração, muita fome, pouca fome. Você começa a observar aquela... tá alterada, os comportamentos estão em extremidades. Então, assim, é um sinal. As pessoas emitem sinais. O quanto que você, às vezes, está vendo uma vida virtual de felicidade, mas quando você liga, você consegue sentir a voz da pessoa. E, às vezes, bispa, sabe o que é interessante? Que não é muito uma chamada de vídeo. Percebeu que tem algo diferente? Querido, querida, faça uma chamada de vídeo. Faça uma ligação. Sabe por quê? Chamada de videoligação são coisas hoje personalíssimas. Exatamente. Né? Personalíssimas. Às vezes a pessoa está em outro estado, em outro país, e vê aquela pessoa no seu coração, na sua mente, você faça isso. Sabe por quê? Isso é sinônimo de afeto e carinho. Não substitui um abraço, né? Que libera ocitocina. Mas esse é um movimento que você vai até a pessoa. Dependendo da afinidade que você possui com essa pessoa, mande vídeos. Mande vídeos para ela. Que fale sobre ajuda, né? Às vezes você não tem como falar abertamente, manda aquele vídeo aí, né? A live aqui, nossa live, né? Explicando, né? Dá o canal aqui, né? A saúde da alma. Saúde da alma, manda o canal, né? Então, assim, tem momentos que a gente pode falar abertamente. Agora, tem momentos que você tem que entender o que ela está vivendo. E, bispo, uma coisa muito importante. Que a gente não venha ser juiz de ninguém, de julgar assim. Por que a pessoa está deprimida? Ela tem tudo. Ai, meu Deus, isso não, é... A gente ouve muito isso, né? E a gente acha que a depressão, ela tem a ver necessariamente com ter tudo alternado. Só que não é sobre isso. É sobre algo interno. Que está dentro, independente do credo, da raça, da cor, né? Se é magro, se é fofinho, né? Independente da etnia. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Não tem. Então, assim, eu quero que fique claro aqui, a depressão, ela não tem um rótulo, ela não tem uma forma de operar. Ela pode atravessar qualquer indivíduo, qualquer ser humano. O que nós temos que entender é que não podemos ter essa visão de pré-julgamento. Tá deprimido? Não tem necessidade. Ai, que besteira. É falta do que fazer. É falta do que fazer. Tipo assim, vai sarar lavando um tanque de roupa. Oi? Pessoa no determinado do estágio da depressão, ela não consegue nem levantar pra fazer nada, nem pra fazer sua própria higiene pessoal, né? Então, eu diria, se você tem uma amiga, se você tem um amigo, se você tem um avô, um tio, uma tia que tá vivendo isso, querido, querida, alerta. Não deixe essa situação se instalar. Preste um carinho, deixe um bolo, vai levar um abraço, não é? Uma palavra de carinho, uma palavra de recondução, um profissional também. Porque o que acontece, bispa, dentro do ambiente da religião, as pessoas acham que tudo é o espiritual, fica os conselheiros dentro das instituições religiosas com um nível de assodamento enorme, porque não conseguem dar conta, porque às vezes é uma questão exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O triptofano, a gente sabe, né? Que tá lá na banana, né? O triptofano é excelente contra a depressão. Tá nas nozes, tá na banana, né? A baixa de vitamina D é o surgimento de depressão. Temos que ver como é que tá a dosagem de vitamina D, que é um hormônio, né? Que o povo diz lá, vamos pegar o sol da manhã, né? Maravilhoso o sol da manhã. Mas vamos ver como é que tá a vitamina D. Se tiver que suplementar, vai lá no médico e suplementa. E não pode estar menos que 50. Né? Porque pela regra, se você tiver 30, o médico fala, você tá normal. Mas não, a gente começa a ter informações, porque para mim, sempre a vitamina D dá mais baixa. Eu tenho que fazer suplementar. Por quê? Porque a gente precisa de vida. Porque Deus deu todas as características pra gente viver. É claro que não vai ter dia que você vai acordar super feliz, vão ter os desafios, mas existe alegria como fruto do Espírito que Deus vai nos dar. Independente disso. Agora, quando eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. Como eu disse, se eu tenho uma dor, eu vou ao médico, eu faço uma consulta, eu vou investigar a dor. Se eu tenho uma dor na alma, eu também preciso buscar um
especialista, um auxílio, uma terapia, um psicólogo, enfim, se aí tiver a indicação, porque tem casos que precisam ser tratados com psiquiatras, com medicamento. Ai, mas eu não posso tomar medicamento, isso é pecado. Não, gente, a gente precisa compreender que tudo que existe, a medicina, os medicamentos, as cirurgias, tudo isso, Deus deu ao homem capacidade para que a gente possa, né, ter essa saúde. É a mesma coisa que eu falo, eu preciso de uma cirurgia, não, eu vou orar, Deus vai me curar? Eu creio, Deus vai me curar. Mas quantas vezes Deus permite que a gente vá para um centro cirúrgico e passe por uma cirurgia? Deus pode curar de várias maneiras. Então vamos hoje quebrar esse preconceito de achar que tudo é espiritual, mas também Deus nos deu uma alma, Deus nos deu um físico e que a gente precisa buscar ajuda para ter esse acompanhamento, investigar. Eu acho que o dia que eu comecei a investigar o porquê da minha tristeza, o porquê da minha falta, né, de vida que eu tinha e de pensamentos, porque eu nunca sabia, eu já me converti com 11 anos, eu sabia que eu não ia tirar a minha vida, mas eu tinha pensamento suicida. Eu pensava assim, se a minha vida acabasse, se alguma coisa ruim acontecesse comigo, ia acabar o sofrimento. Eu grávida da minha filha, da Gabriela, com ministério na igreja, não era pastora na época, mas ativa, batizada com o Espírito Santo. Eu era uma menina, uma jovem, uma mulher de Deus. E só que na gravidez da minha filha, pipocou, desencadeou aquilo que eu senti no ventre da minha mãe, que hoje eu sei que é a psicoembriologia. Tudo que uma mãe passa para um filho, e que eu tive uma mãe maravilhosa, que nunca me rejeitou, mas houve uma rejeição no ventre. Olha aí, como é que eu ia saber isso? Se grande parte, como a doutora falou aqui no início, que até, sei lá, a primeira ou a segunda infância, a gente se lembra muito pouco dos acontecimentos. Como que eu ia saber o que aconteceu no ventre da minha mãe? E existe memória. Mas existe a memória que tá lá, que eu não sei, mas que existia. E sabe como? Investigando, orando e pedindo para Deus que me revelasse. Porque eu nem sabia que eu tinha isso. E num sonho, doutora, incrível, num sonho, Deus me leva, né, ali naquele sonho. Eu vi a minha mãe falando palavras, ela sentindo, ela chorando, e eu vi a minha mãe grávida, eu vendo ela, e aí o Espírito Santo falou, ela está sofrendo. Ela viveu coisas no casamento dela, e eu vi a minha mãe grávida de mim, naquele sonho, e tudo que minha mãe, e quando eu acordei daquele sonho, e eu conversei com a minha mãe, eu grávida da Gabriela, na minha casa eu disse para minha mãe ficou impressionada, porque ela não lembrava disso, mas foi justamente na minha gravidez que ela teve um momento muito difícil da vida dela, e tudo que ela sentiu, ela passou. A psicoembriologia, que você passa para a criança não sabe, mas você nasce com sentimento de rejeição. Eu não me sentia pertencente, porque o momento que minha mãe desejou morrer, aquele espírito de morte entrou em mim. Eu senti aquela morte que estava no coração da minha mãe por uma decepção, por uma situação que ela estava vivendo no casamento dela. E é incrível, porque eu falo, meu Deus, agora, Deus pode nos revelar. Deus pode te mostrar através dessa pessoa, desse anjo, que vai ser colocado no seu caminho, que vai pegar na sua mão, que vai te ajudar, que vai orar, pode fazer uma campanha de oração, mas que também vai ser um instrumento por Deus para te ajudar a você realmente entender aonde é que está. Qual é a origem dessa dor? Que ferida é essa que faz você ficar nesse passado de dor e que você não consegue sair dele? Você tenta fazer alguma coisa nova, é como se fosse um pássaro, uma águia.
amarrado por uma corda, que tenta voar, vai até um determinado lugar, mas aquela corda puxa para baixo. E muitas vezes a dor, que pode ser tanta coisa que aconteceu na nossa história de vida, e que faz com que a gente não tenha essa liberdade, a gente não consiga alçar os voos que Deus nos deu, que se chama vida abundante. E eu tenho certeza que nesse momento, se você identifica essa dor, você pode sim pedir para que Deus te mostre, coloque uma pessoa no seu caminho, que você possa buscar ajuda e dar esse grito mesmo de libertação. E não aceite mais viver dessa maneira e achar que a vida que você tem para viver é essa vida. Mas você pode sim dar um novo significado para a sua dor, como eu dei, como a doutora deu. E a gente está aqui hoje podendo falar com tanta liberdade sobre esse assunto. Sim. E dizer que sim, existe cura, existe um caminho, existe uma verdade que nos liberta, que é muito importante isso, né, doutora? E dentro dessa ótica, né, que a gente está trazendo, eu me remeti aqui a uma experiência, assim, eu fui no passado, né, e voltei. E algo assim que aconteceu na minha vida, bispa, há 24 anos atrás, né, foi a minha jornada do perdão. E ali, naquele momento, né, que eu perdoo a abusadora, né, que eu fui abusada sexualmente por uma pessoa do gênero feminino. Naquele momento, há 24 anos atrás, quando eu me deparo com uma dor, com um rombo na minha alma, Meu Deus. com uma ideação que passeava por conta de trauma, né, que eu vivi o abuso dos 7 aos 10 anos de idade, mas só aos 20 anos é que a minha família teve acesso a isso, por conta de uma experiência que eu tive muito forte na Universidade dos Estados Unidos. Quando eu voltei de viagem, eu estava muito diferente, meus pais muito preocupados que eu vivia fechada, numa depressão, trancada dentro do quarto, com saudade do namoradinho que eu tinha lá nos Estados Unidos. Meus pais observaram que tinha alguma coisa que estava fora. E ali, naquele momento, eu conversei com os meus pais, né, a respeito desse evento que eu vivi e o quanto que esse evento traumático da infância apareceu para mim naquele momento de solidão lá nos Estados Unidos. E daquele momento em diante, eu comecei a jornada do perdão, porque tinham momentos que a dor era tão crônica na minha alma que eu não conseguia me olhar no espelho, que o abuso, ele fragmenta a autoimagem do ser humano, não é? Eu não conseguia me ver amada, mesmo tendo um pai e uma mãe que sempre me amaram, né? E quando ali eu comecei a jornada, a travessia de 3 processos de cura da alma, eu digo que foi o momento mais doloroso. Foi o momento que foi arrancado de dentro de mim uma raiz profunda de rejeição. Porque o abuso, ele imprime isso em nós. Exatamente. O abuso sexual, né? Então ali, há 24 anos atrás, eu jamais poderia imaginar que da sala da minha casa, onde eu via a praia, mas eu não ia pra praia, eu não ia na piscina, porque eu tinha uma tristeza muito profunda, que aquilo me consumia muito. 24 anos depois, naquela mesma sala, hoje eu vivo na casa dos meus pais, né? Eu vivo experiências tão lindas e eu digo, Senhor, muito obrigada, porque eu iniciei um processo de perdão há 24 anos atrás e eu permiti que o Senhor entrasse no quarto escuro mais profundo da minha alma. Então, querido, para você, amada, né, que foi violada, né, por alguém da família, por alguém próximo, quero dizer para você que hoje você precisa quebrar esse grilhão na sua vida. Amém. Querido, você que foi violado também, né, que não é só mulher não, homem também é violado, tá? Você precisa quebrar isso que... mas você precisa romper, porque quando a gente entra na jornada do perdão, bispo, é uma coisa que é como um remédio, sabe? E você vê que aquela dor que é tão excruciante, ela começa a ser anestesiada porque você convida o Espírito Santo. Amém. Para poder começar a tratar aquela dor da alma, né? Então a depressão, gente, ela passeia na esfera do espiritual, do físico e do emocional, né? Então eu diria que a jornada de perdão,
É uma jornada que eu não atravessei sozinha, tive pessoas que me ajudaram e foi algo que, se eu tô sentada hoje aqui, é porque eu atravessei tudo isso. Amém. Tá? E o perdão, com certeza, é a ponte que nos leva para essa nova vida. Você não pode viver a nova vida sem o perdão, porque dessa maneira nós recebemos a vida em Jesus Cristo. Porque Ele nos perdoou. Porque Ele cancelou e rasgou a cédula de dívida que era contra nós. E através do perdão, através do amor de Jesus Cristo, esse passado, como Paulo fala, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E é impressionante, porque existem remédios que você toma e que passa um tempo aquela dor para. Mas você precisa ir lá de novo e tomar e às vezes fazer um tratamento até ficar curado. E eu vejo que muitas pessoas falam, eu já perdoei. Mas às vezes você não vai perdoar só uma vez. Porque aquele perdão vai vir naquele momento, vai melhorar, você vai ficar melhor, mas às vezes a gente precisa fazer um tratamento e você vai ter que perdoar. Não foi isso que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou 7 vezes tá bom? E Jesus falou 70 vezes 7. Há processos na nossa vida que é tão profundo que você vai precisar perdoar algumas vezes. No processo que você vai sendo curado, no processo que você vai sendo liberto. Porque a mágoa, o rancor, o ressentimento é um veneno que vai destruindo toda a vida que Deus nos deu. Quer um exemplo disso? Nós vemos uma mulher chamada Noemi. Ela tinha o seu marido, que servia a Deus, ela era uma mulher temente a Deus, ela tinha seus 2 filhos, e no momento de dificuldade ela saiu de Belém, que era a sua terra. E ela foi para um outro lugar. Ela foi para Moabe, que era uma terra que as pessoas não acreditavam no mesmo Deus. Eles tinham outros deuses. E ali ela passa por um processo muito difícil, que é o processo do luto. Ela perdeu o marido, ela perde seus 2 filhos, que acabam, se casando com 2 moabitas. E aí ela resolve voltar para Belém, que é a casa do pão. Quer dizer, a casa do pão. E ela fica tão amargurada, ela fica tão machucada, porque, claro, queridos, não é fácil. Quem disse que é fácil? Jesus falou que muitas são as aflições do justo, mas de todas Ele nos livra. E eu quero deixar essa palavra no seu coração, para que você entenda que o Senhor conhece o tamanho da sua dor. O Senhor conhece o tamanho do seu sofrimento. Mas que esse sofrimento, essa amargura que entrou no coração, muitas vezes nos impede de continuar a vida, porque foi falado isso. Nós precisamos continuar a viver, porque se fosse da vontade de Deus, Noemi também teria morrido, como o marido e os filhos, mas Deus tinha um propósito para a sua vida. E é impressionante, porque a palavra de Deus fala que nós temos que conhecer o propósito de Deus. Eu vou até aqui ler Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu quero te dizer, quando a gente conhece o propósito de Deus na nossa vida, mesmo no dia mau, no pior dia da sua vida, você vai enxergar que tem futuro para você. Você vai enxergar que tem uma vida. Você vai passar sim por esse processo. Você vai entender que é um momento de chorar. É um momento de se afastar. Mas a gente tem que ter a compreensão de que quando eu tenho um propósito, eu vou viver esse propósito. Não debaixo de mágoas, não debaixo de ressentimentos, não debaixo de acusações ou de culpa.
Porque muitos, às vezes, acabam com a sua própria vida porque se sentem tão culpados que eles não conseguem aceitar a vida que Deus tem proposto para ele. Mas se o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância, você vai sim liberar o seu coração. Noemi ficou amargurada. Noemi deixou aquela tristeza entrar no seu coração e achando que não tinha mais nada para viver. Mas ela não sabia que Deus tinha preparado um futuro para ela. E ela pôde conhecer isso, porque ela abriu o coração dela para perdoar a perda que ela teve. E tem muitas pessoas que têm mágoas de Deus. Porque Deus me tirou isso? Porque Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que eu passei por essa violência? Por que eu passei por esse abuso? Por que eu passei por esse maus tratos? Por que eu passei por essa pessoa que usurpou o que eu tinha de mais precioso, a minha pureza? Sim. E roubou o que eu tinha. Eu dei o melhor e eu recebi o pior. Quantas vezes a gente culpa Deus? E a gente se perde nessa caminhada, não compreendendo que a minha leve e momentânea tribulação tem um peso de glória. E a história, para quem não conhece, Noemi, ela é restituída, porque através da sua nora, da onde não ia vir nada, da onde ela não podia esperar nada de uma moabita, foi através desse propósito. Ela fez planos, mas o propósito realmente de Deus era que ela vivesse a restituição. E através dessa restituição, aquilo que ela tinha perdido, que foi a família, né, doutora? Sim. Ela foi restituída através da sua nora, chamada Ruth. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, aquilo que foi perdido na sua vida, aquilo que você podia ter vivido e não viveu, hoje o Senhor tem essa restituição para você. Hoje você vai recalcular a sua rota, você vai ressignificar a sua dor e você vai entender que isso tem um propósito diante de Deus, porque tudo vai cooperar para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Porque Deus determinou que a vida abundante estaria conosco. Então hoje é dia de você realmente deixar para trás as coisas ruins que aconteceram e se abrir para o novo que Deus tem. Começando a perdoar aqueles que deveriam ter te dado amor e não te deram. Aqueles que deveriam ter cuidado de você e não cuidaram. Aqueles que deveriam ter te dado de volta o que você deu de melhor e deram o pior. Perdoar aqueles que te maltrataram, porque Deus te deu uma vida e você não vai ficar vivendo do passado, mas você vai viver a vida que Deus tem para a sua vida hoje, aqui, agora, porque ela começa uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Amém, doutora? Amém. Então, essa é a vida abundante que Deus nos deu. Sim, com certeza. E ter esse espaço para trazer, né, tantas informações esclarecedoras. Eu acredito que essa é a maior dádiva, né, a maior bênção. Poder falar sem preconceitos, não é? Sim. E multiplicar conhecimento. Então, meu recado a você é que abrace, fale, faça uma chamada de vídeo. Não espere para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se essa pessoa atravessou o seu coração, faça, demonstre. Nunca é demais. E é interessante, bispa, que a cada 10 tentativas, 8 são abortadas com um abraço. Meu Deus. Então sabemos que o abraço, né, ele é poderoso porque ele produz ocitocina, né, que é o hormônio do pertencimento que a mamãe libera no momento que está amamentando o seu bebê. Então, assim, menos virtual, mais mundo real, né? Dê aquele abraço em quem você ama, fale o quanto essa pessoa é importante, não é? Relembre de momentos, não deixe passar. E o mais importante, que o copo do ressentimento a partir do dia de hoje seja mudado pelo copo do antídoto do perdão
na sua vida e de quem cerca você. Então, essa é minha palavra final, mais uma vez agradecendo a oportunidade de multiplicar conhecimento e tirar pessoas da escuridão, né? Acho que é sobre isso. E não se isolando. Nós vamos orar nesse momento, porque sempre nós terminamos o programa com uma oração, porque eu sei que este é o momento de você sentir o amor de Deus no seu coração, de você sentir a presença de Deus e chamar pela vida. E nós vamos aqui responder algumas perguntas, mesmo passando um pouquinho aqui do tempo. Quem precisar sair, vai ficar gravado e vai ser uma grande bênção. Você pode também enviar esse programa, enviar essa mensagem para a vida de pessoas que estão precisando. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que esta palavra que foi colocada no coração, na mente, nos sentimentos dos teus filhos, ela possa produzir vida. Tira a morte, tira a tristeza, tira, Senhor, o desespero, a angústia. Que a tua presença invada agora cada vida. Aqueles que estão preocupados com amigos, familiares, aqueles que têm, Senhor, sentido que alguém está, Senhor, passando por um dia mau, que eles possam ser instrumentos, que eles possam ser um canal, e que através do teu Santo Espírito eles possam, Senhor, ser essa força, essa palavra, esse abraço na vida desta pessoa que precisa agora, meu Deus. Nós repreendemos todo espírito de morte. Nós repreendemos agora todo sentimento que faz essas pessoas desistirem da vida que o Senhor deu para elas. E que através desta palavra, deste programa, essas vidas possam te conhecer, conhecer a verdade que liberta. Jesus Cristo entra agora na mente e no coração e faz, Senhor, uma obra tão maravilhosa, uma vida nova, trazendo esperança, trazendo renovo. Eu abençoo a cada vida, Senhor. Obrigada pela vida da doutora Ellen, que esteve aqui conosco. Obrigado por cada um, Senhor. E que este programa, que esta mensagem possa chegar no coração daquele que precisa. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu estou te esperando ali na Renascer Vila Isabel, na Boulevard 28 de Setembro, 258. Nós temos ali reunião, estou às quintas-feiras, 19h30 e domingo às 18 horas. E você pode procurar ajuda através do meu direct, você pode mandar aqui no meu Instagram, Rosana Bode, ou deixar uma mensagem aqui no canal, no telefone. Nós temos um grupo VIP aqui da célula, né, que a gente chama célula da live, do programa, e a gente vai deixar aqui, né, se você quiser, o contato, o seu número, a pastora Suzy que nos ajuda aqui, nós vamos te incluir, te adicionar e você vai fazer parte desse grupo. Nós temos também algo muito importante, a gente vai para as perguntas, mas a gente está deixando aqui no canal, como nós estamos no Setembro Amarelo, né, esse mês de conscientização e prevenção ao suicídio, nós temos uma cartilha que, deixa eu pegar aqui, a gente vai colocar aqui para vocês, essa cartilha que ajuda, né? São perguntas, uma cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, onde você vai poder ter ali, nessa cartilha, todas as informações. Tem também um telefone de ajuda que você pode também pedir para casos, quando você vê, né, em casos extremados de pessoas que estão precisando de ajuda, e você sabe que nós estamos aqui também para te ajudar. Então, não fique sozinho, não se isole, e quando você perceber qualquer comportamento anormal, acione, vai lá, converse, dá para essa pessoa a oportunidade de uma conversa e com certeza a gente pode estar salvando uma vida. E como disse a doutora aqui, dá um abraço, que esse calor humano, esse amor, Deus vai usar a sua vida para colocar uma palavra na vida dessa pessoa e com certeza ela vai ter um caminho de vida. Amém? Vamos para as perguntas. Só mais um pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas aqui, né, que as pessoas mandaram. Aqui, que continua aqui no programa, se você precisar
sair, mas acho que é uma bênção. Vamos aproveitar tudo que a gente pode aqui da doutora, né? Algumas perguntas que foram feitas aqui já foram respondidas, né? Mas eu acho que uma aqui é importante a gente falar. Deixa eu ver aqui. Como a fé pode ajudar a pessoa com esses pensamentos? Bem, como a fé pode ajudar, né? A gente tem que estar fazendo o link, né, com Romanos 12:2, né? Que é a renovação Do pensamento. do pensamento. Então, assim, de forma intencional, eu acredito que o tripé da esperança é baseado em 3 ações, tá? Pensando, sentindo e escolhendo. O seu pensamento, ele pode ser um pensamento disfuncional. Aquele pensamento que rouba sua paz, né? Mas o seu sentimento, ele pode ser alterado de maneira que você não é o que pensa, não é o que sente, e você pode escolher o seu comportamento. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se pensando, sentindo e escolhendo não está convergindo para pensamentos que gerem vida, você tem que observar qual é a sua fonte inspiracional. Porque nós nos alimentamos do que vemos e ouvimos. Primeira bandeira vermelha. Que tipo de série você está assistindo? Que tipo de leitura você está se alimentando? Que tipo de música você está trazendo para a sua vida? Músicas que versem sobre temas que não levem à vida, né? Como autodestruição, como autodepreciação, né? Então nós temos que observar quais são as fontes que estão alimentando as suas emoções. Porque olha só, a fé é o firme fundamento, né, da nossa vida em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem que se perguntar, será que a Bíblia tem norteado a sua vida? Será que esses princípios regem a sua existência? Ah, não, eu posso negociar princípios, já não tem nada demais, eu ver isso aqui, eu negociar com isso aqui. Aí depois você não sabe por que na sua casa você sente uma opressão espiritual. Você está abrindo portais para ver conteúdos que, em vez de gerar paz, geram terror, geram pânico. Exemplo. Como é que a sua fé? A sua fé tem que estar apontada na palavra. A palavra é feita de princípios, né? Vamos lá entender. É bom? Gera bons frutos? Tem fruto do Espírito nisso? Do que eu tô? Quais são as manifestações na minha vida? Né? Eu tenho que me auto-observar o tempo inteiro. E tem gente, por exemplo, que adora filme de terror. Ah, sobre isso. Que Meu Deus. Vamos falar sobre isso, bispa. É muita loucura. Fica ali a invocação de demônio. Fica aquelas coisas, a pessoa tem pesadelo e ela tem uma atração por isso. Abre portais. Exatamente. Abre portais no mundo da matéria e no mundo espiritual. Né? Então, o que acontece? Exemplo, eu tinha um conhecido, um tio de consideração, que ele tinha muito medo de escuro e tal, não sei o que. E aí, uma vez, ele conversando com a minha mãe, há alguns anos atrás, ele falou pra minha mãe, olha, eu amo filme de terror, não consigo deixar de assistir filme de terror. E minha mãe falava, fulano, você tá abrindo um portal na sua vida. Esse pânico vem disso. E o que é interessante, falando sobre esse tópico do filme de terror, como é que isso desencadeia comportamento autodestrutivo, que foi comprovado, se não me falha a memória, uma pesquisa no Reino Unido de uma universidade que fez a seguinte conclusão da pesquisa, que indivíduos que eram expostos a cenas de filmes de terror, né, eram indivíduos que tinham o cérebro afetado da mesma maneira a indivíduos que tinham participado de uma guerra. Meu Deus. Então, assim, imagina o prejuízo e o dano. E aí, qual é o efeito colateral? Um processo depressivo, uma ideação, né? Ah, mas não tem nada a ver. Oi, tem a ver sim. Hoje, nos dias atuais, eu examino muito bem o que eu vou assistir. Exemplo, eu gostava de uma determinada série da HBO, uns anos atrás, tá? Famosíssima no mundo inteiro. Mas aí, eu comecei a repensar bem. Eu não vou assistir essa outra série. Assisti 2, 3, 4 capítulos. Quando eu vi que aquilo versava sobre morte, sobre manipulação, né? Sobre um ambiente emocional pesado, não é que eu sou melhor, mas é que aquilo afetou minha saúde mental. Falei, não vou assistir mais isso. Uma série que eu gostava, que eu entendi que se eu abrisse aquele portal para minha vida, eu ia estar trazendo o adoecimento emocional. Então, a gente tem que observar muito bem com o que os nossos olhos estão pactuando, o que os nossos ouvidos estão ouvindo.
Será? E aí não pode culpar, eu não tenho fé, ou a minha fé cristã não tá resolvendo o meu problema. Não. Tá sim, mas do que eu tô me alimentando? É sobre isso. É sobre isso mesmo. O que eu estou alimentando a minha mente, os meus sentimentos, né? Quando Paulo fala tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, isso ocupe o vosso pensamento, né? Então, tome cuidado. A fé pode sim e vai nos dar autoridade, vai nos dar discernimento, vai nos dar entendimento, mas não adianta você ter fé em Jesus e se alimentar de coisas horríveis, né? A gente tá falando de filme de terror, pornografia, tudo isso vai destruindo os valores no qual vai te levar, sim, para um lugar que não é legal. Não. Vamos mais pergunta aqui, nós vamos colocar, o pessoal também aqui no chat estão fazendo a pergunta. Também essa veio do Instagram. Como identificar sinais em uma pessoa com pensamento suicida? É a Choice Escolha. Bem, eu acredito que a gente pode identificar os sinais com uma mudança drástica de comportamento. Isso é um sinal muito evidente, inclusive na adolescência, né? Aparece muito assim quando a gente tem uma mudança. Mas eu diria que para você que tem um profundo conhecimento com essa pessoa, uma amizade a longa data, esses sinais, eles aparecem às vezes de forma sutil, né? Porque nada começa, bispa, grande. É uma progressividade. Então, às vezes uma fala diferente ou uma retração, né? Um comportamento que você vê e fala assim, nossa, ela não está muito bem, né? Procurar ver se essa pessoa está vivendo uma relação abusiva, né? E tem medo de falar. E tem medo de falar, e aquilo que a gente diz, uma relação abusiva, quem vive uma relação abusiva até se dar conta, às vezes leva anos, né? E quais são os prejuízos? Autodepreciação, uma autoestima abalada, né? Comportamentos autodestrutivos, né? Então, o que é importante é a gente estar atento a essa pessoa. Se você viu que tem alguma coisa que está muito fora, ou um leve sinal de alteração, que seja. Eu digo que eu gosto de pecar pelo excesso. Então, fique atento. Procure sempre saber o que está acontecendo e sempre acolha essa pessoa. Eu acho que o mais importante é a visão do acolhimento, de saber que essa pessoa está atravessando alguma dor, uma perda, um desafio com o filho, com o marido, né, com o parceiro, com a parceira. E a gente tem que, quando é despertado, a gente tem que ir até essa pessoa e gerar essa proximidade. E sempre estabelecer um canal de comunicação, porque tem pessoas que se fecham, você fala, ela não deu sinais. Acontece pessoas de cometerem, né, um mal contra a sua própria vida, e as pessoas, a família, os amigos falam, mas estava tudo bem. Ela estava vivendo de uma forma normal. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, que é uma dúvida também minha. As pessoas às vezes falam assim, eu quero me matar. Eu vou me matar. E se acontecer tal coisa? Aí você fala, quem quer se matar não fala. Isso é verdade? Ou tem casos que acontecem? Eu digo que eu não descredibilizo nenhuma fala. Tá? Não descredibilizo nenhuma fala. Pode ser um exagero? Acredito, dependendo se a gente tem uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, né, sem estar adequadamente reconduzida com processo terapêutico ou qualquer intervenção, essa pessoa está no limite, né? Que é o border está no limite. E aí realmente ela vai falar aquilo, né? E pode ser que ela cometa aquilo, tá? Pode ser que ela cometa. E tem pessoas que desprezam, de repente, quando alguém fala. E olha só, assim, para chamar atenção, preste atenção. Essa pessoa tá em dor. Essa fala diz que ela tá com um rombo na alma desse tamanho. Ela tá dizendo, olha, preste atenção. Bandeira vermelha. Eu emito sinais, todo ser humano emite sinais. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O nosso olhar não é treinado para isso. Às vezes passa, coisa diferente. É um sinal. Então, assim, que a gente observe que o que essa pessoa traz como fala não pode ser ignorado. Eu peco pelo excesso, bispo. Então, se alguém falou
Preste atenção. Preste atenção, não deixe essa pessoa sozinha. Ah, é assim mesmo? Não, não é assim. O ser humano, na sua configuração natural, ele não quer subtrair a sua própria vida, porque nós fomos feitos para existir e termos o gatilho de quê? De autopreservação. Então, o ser humano, ele vive um processo antinatural quando ele pensa em subtrair sua própria vida. Porque, na verdade, é uma dor da alma, uma dor que ele está sentindo, uma disfunção neuroquímica, orgânica, né? Uhum. Então, ele não está naturalmente na sua configuração original, ok? Então, a gente tem que observar e estender a mão, né? Tem mais uma pergunta? Vamos lá? A Jaqueline Ribeiro da Silva, ela pergunta: Bispa, eu já tentei várias vezes falar com a senhora e a minha pergunta é que eu passei por estupro e minha vida parou e eu não consigo continuar. Jaqueline, você me mandou no direct, vamos ver aqui, me manda mais uma vez o seu contato pra gente poder estar falando com você, tá? Não tem essa informação, é muito sério, né? Doutora, você teve a experiência. Sim. E você trata de pessoas que passam, Sim. né, pelo abuso, pelo estupro, porque hoje as pessoas acham que o estupro é só quando existe a penetração. Hoje o estupro pela lei, né? Sim. Existem muitas coisas, e às vezes as pessoas acham, não foi, não. Então, você parou a vida, porque como foi falado aqui, de alguma forma a sua vida foi realmente, e que você precisa trazer a sua vida de volta. Então nós vamos dar para você todo o apoio, toda a ajuda, o acompanhamento que você precisa, mas eu acho que a doutora pode falar mais especificamente desse processo. Sim. Que não é fácil. Não é fácil. E assim, Jaqueline, quero dizer para você que você já é uma vitoriosa, porque você já consegue falar da sua dor publicamente. Você está conseguindo pedir ajuda. Parabéns para você, que você é corajosa. Você é uma leoa, você é uma guerreira, né? Você está no lugar certo, tá? Primeiro. Agora, deixa eu explicar o que acontece. Quando o indivíduo, tá? Ele passa por uma experiência da violação sexual, seja ele na categoria do abuso, seja ele no estupro, tá? O que ocorre? É como se essa pessoa, tá? Ela passasse pelo que nós chamamos de congelamento emocional, tá? A pessoa diante de um predador, ela congela em alguns casos. É como se houvesse um desligamento de cabeça e corpo. Então, ela relata que ela está lá naquele momento da violação sexual. Estupro. E parou. Por quê? Houve um congelamento cognitivo e emocional, né? E também o seu corpo, né? Ele também tem esse congelamento. Por quê? O cérebro, ele faz qualquer registro nos 5 sentidos, tá? Então, quando a gente tem uma situação dessas, a terapia de reprocessamento, que é essa terapia chamada MDR, né? Que é uma terapia usada para tratar pessoas que são vítimas de guerra e pessoas que vieram da violação sexual, trauma. Os casos, nós chamamos isso de trauma complexo, tá? Então, nesse caso, a gente consegue dar ferramentas para a pessoa estabilizar. Ela não vai ter que me relatar verbalmente o que aconteceu e a gente reprograma o cérebro dela, desbloqueando ela através de neuromodulação cerebral. Por quê? Tem dores, tá? Que é muito difícil a fala. Então a gente consegue levar a pessoa para um lugar de estabilidade e consegue reprogramar e dessensibilizar esse cérebro. Isso é o MDR, tá? Então, para momentos... Que a doutora é especialista. Eu sou especialista nisso, é por isso que eu tô falando dessa forma. Então, assim, o que é interessante, querida, o que eu digo para você é o seguinte: saiba que esse evento, ele não tem a capacidade de ser um ponto final na sua vida, tá? Digo para você, isso é um capítulo que você vai virar, que você vai buscar ajuda, tá? E que você vai atravessar esse vale. Esse vale não é lugar de permanência, é lugar de travessia, tá? Então eu diria para você que você precisa, sim, de ter ajuda, de ter apoio e entender que isso não é capítulo final na sua vida. É uma vírgula. Isso é só uma vírgula, tá bom? Então minha palavra para você é:
guerreira, continue furando barreiras, procure a equipe, procure ajuda, o que eu puder orientar também. Vou orientar no privado, tá, Bispo? Tá bom. Referente a isso. Mas a minha palavra a você esse congelamento é normal, mas tem esperança. Mas tem como mudar isso, tá? Com certeza. De uma forma menos dolorosa, que é o que essa proposta da terapia de trauma faz com as pessoas. Maravilhoso. É bem interessante por isso, né? Por isso que a gente precisa saber exatamente onde é o ponto. Sim. E fazer o tratamento certo, né? Sim. E como eu falei, a doutora é especialista, né? Ela é terapeuta nessa área, Sim. né? A terapia, então ela pode te ajudar nesse sentido de tudo aquilo que você já recebeu. Me chama no pessoal. Me deixa seu telefone, a gente vai estar em contato com você, e a gente sabe que tem coisas que realmente são mais complexas, difíceis, mas como a doutora falou, tem cura, tem formas, e você não vai ficar nesse sofrimento, e você vai viver essa vida, porque hoje o tema é diga sim à vida, e você não vai ficar parada aí nesse lugar. Amém? Vamos para mais uma pergunta, e depois a gente também vai estar respondendo, tem muita pergunta. Vamos lá. É possível identificar sinais suicidas em alguém? A Cleidiane Torres. É possível identificar sinais? Bem, é possível identificar os sinais? Sim, é possível. Quando a gente tem uma pessoa colorida, que depois só começa a usar preto. Quando a gente tem uma pessoa que é tímida, não é? E essa pessoa fica mais tímida ainda. Quando você tem uma pessoa que tem um ganho de situações que ela tá muito estressada e você vê uma alteração. Então, assim... alteração de humor. De humor, de comportamento, de hábitos alimentares. Sim. Né? Até a sua própria higiene pessoal. Isso altera. Por quê? Quando a gente... E um outro aspecto importantíssimo, né? O sono. Nós vemos que indivíduos que têm privação de sono de 3 a 7 dias entram em colapso. E isso é estatístico. Todas as pessoas que a gente viu que tiveram comportamentos de genocídio, né, que são aqueles atiradores, aquelas situações que a gente vê acontecer, se você for observar, foram pessoas que não tiveram qualidade de sono de 3 a 7 dias, até mais tempo, porque o cérebro não regenerou. Então, se o cérebro não regenera, e o cérebro tem que se regenerar diariamente, a gente tem um colapso. Deus dá enquanto dorme. Que dá enquanto dorme. Né? Então, eu digo... né? A neuroplasticidade é muito importante, tá? Então, assim, o que é importante nesse sentido? Se essa pessoa está tendo essa desregulação de sono, de alteração no seu comportamento, sinal vermelho, querida. Sinal vermelho, tá? Amém. Olha, a gente tem outras perguntas, as pessoas que fizeram aqui também no meu stories ou deixaram aqui, nós vamos, né, responder, vou responder aí para vocês, aquilo que a doutora trouxe aqui pra gente também, porque a gente tem o conhecimento científico, Sim. né? A gente tem o conhecimento bíblico e a gente tem também o discernimento do espírito, porque tem coisas que às vezes não estão escritas, né? Mas Deus vai te mostrar. Eu vivi essa experiência com sonho e foi maravilhoso. Eu vivi a minha cura, eu passei por esse processo. Tem pessoas que passam por um processo terapêutico que precisam, Sim. porque terapia é autoconhecimento. E se a gente não se conhece, a gente não vai identificar aonde foi que a gente parou, onde a gente foi machucado. Então é muito importante. Nós estamos, né, encerrando aqui, passamos muito do horário, mas aí aproveite, né, volte, assista novamente, mande para pessoas que você sabe que estão precisando ouvir essa palavra e para nós também que temos um entendimento espiritual para que a gente possa observar, né, todo esse comportamento e a gente ser esse agente que vai levar a vida. Diga sim à vida, diga sim à vida que Deus te deu, que é a vida abundante, e não sente menos que isso, né? Vão ter dias difíceis, vão ter dias mais complicados, mas através desse poder do Espírito Santo na nossa vida, e a gente vai gerar esse fruto
que é a alegria, e a alegria do Senhor é nossa força. Que Deus te abençoe, bom descanso, obrigado por ficar aqui conosco até o final, doutora Ellen, muito obrigada, e a gente vai ter a doutora Ellen aqui mais algumas vezes, e vamos em nome de Jesus, né, viver todo o propósito de Deus e saber que o melhor de Deus está por vir. Creia isso no seu coração. Que Deus te abençoe e na próxima quarta-feira, daqui 15 dias, a gente está aqui e a gente vai poder compartilhar mais um pouquinho da saúde da alma. Que Deus te abençoe. Boa noite, doutora. Boa noite. Amém.